Então, boa tarde Não a está todos. sendo. Desculpe, a sua oração não ficou gravada, ela começou a gravar agora. E eu peço que você ore de novo. Desculpe, gente, mas nós precisamos da oração na gravação. Tá, Graça? Graça, eu penso que não. Agora sim, agora sim. Oremos então. Eterno Pai que está nos céus, santificado seja o seu nome. Queremos dar-lhe muitas graças e louvores, porque temos o privilégio de nós tão pequeninos, tão limitados, pecadores, temos o privilégio de nos dirigir ao Criador do universo e temos a certeza de que somos ouvidos, apenas por um motivo, porque o fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós nos aproximamos do seu trono da graça, com confiança, para lhe suplicar ao Pai que o Senhor se revele a nós nesta tarde. Nós precisamos conhecer o Senhor. Queremos conhecê-lo, Pai, para podermos melhor servi-lo e melhor colaborar com o Senhor para que o mundo inteiro, dentro de pouco tempo, possa conhecer o seu amor, o seu caráter e nós possamos iluminá-lo com a sua glória. Por isso, ó Pai, por favor, que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito, que ele seja aquele que vai impressionar os nossos espíritos, para que todos nós possamos preparar-nos para a grande obra que está à nossa frente, que é a proclamação da sua justiça e do seu amor a todo o mundo. Seja feita a sua vontade, Pai, obrigada porque o Senhor tem prazer em estar conosco, o Senhor anseia que os seus filhos o procurem e nós estamos aqui, Pai, para lhe suplicar que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então boa tarde, boa noite, depende do lugar em que se encontram. Nós vamos então para a nossa 14ª palestra do capítulo 5 do livro Quem subsistirá entre os eleitos, escolhidos e fiéis? Os 144.000. Ok, então no último estudo nós tínhamos feito uma pergunta e eu vou repetir essa pergunta. Por que é que os adventistas do sétimo dia têm medo de enfrentar o julgamento? E é mesmo verdade, eu penso que a esmagadora maioria dos adventistas tem medo, mesmo que não o verbalize, tem medo de enfrentar o julgamento. A pergunta é porquê? Então existem vários motivos. O primeiro motivo é por termos acreditado durante muito tempo que nunca saberíamos quando começaria o julgamento dos vivos. E, portanto, temos vivido sempre numa incerteza muito grande. E até um pavor. Muitos de nós nem querem ouvir falar sobre o julgamento como se o julgamento fosse uma coisa má. Já vimos no estudo passado, através do livro do profeta Daniel, no capítulo 7, que o julgamento é a favor dos santos. É a nosso favor. Então, diz-nos o Espírito de Profecia no Grande Conflito, no capítulo 28, o seguinte: vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem, seja o seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus. Como? Em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. E aqui nós fazemos o link, como já falámos, ao livro Primeiros Escritos, no capítulo 64, página 269.1, onde diz que esse afligir da alma diante de Deus é os anjos de Deus que iam em auxílio
daqueles que se afligiam e oravam. Portanto, temos aqui uma promessa. Aqueles que afligem as suas almas têm o auxílio de anjos, não só o nosso anjo da guarda, mas outros anjos que vêm em nosso auxílio. Por quê? Porque eles querem ajudar-nos a ultrapassar esse momento, que é um momento de aflição, por querermos realmente buscar nas nossas vidas a certeza de que todos os nossos pecados já foram perdoados e buscamos uma vida de harmonia com a vontade do Senhor. Também nos diz nesse mesmo livro que resistir aos anjos maus, essas pessoas que resistiam aos anjos maus procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Portanto, é o capítulo da sacudidura. E nós já vimos que esse período é um período de sacudidura. Porquê? Precisamente porque existe dentro do coração dos crentes uma necessidade, uma vez que reconhecem o tempo em que nos encontramos, uma necessidade de colocar a vida deles limpa, com o registro completamente limpo, sem uma falha, sem um pecado, sem uma desarmonia com a vontade de Deus. E, portanto, são pessoas que estão realmente lutando. Por quê? Porque existe um conflito, e esse conflito traduz-se pela atuação direta de Satanás na vida dessas pessoas que estão a orar, estão a clamar, estão a angustiar-se, estão a afligir as almas. Por quê? Porque Satanás e os seus anjos, como diz no livro Primeiros Escritos, eles estão trazendo sobre essas pessoas uma nuvem para impedir que elas vejam Jesus e levá-las a murmurar contra Deus. Porque as circunstâncias que os rodeiam são circunstâncias difíceis e existem momentos na nossa vida em que parece que está tudo escuro, parece uma nuvem negra sobre a nossa cabeça, e isso por vezes estende-se por dias, por semanas e por meses. E o objetivo de Satanás é realmente impedir que a pessoa acredite que, apesar daquela dificuldade que ela está a passar, Deus está com ela. Satanás quer impedir que a pessoa acredite nisso e que a pessoa se veja perdida e, ao mesmo tempo, duvidando de que Deus, como é que Deus, se Deus a ama, como é que Deus permite que aquela circunstância esteja a acontecer. E, portanto, o inimigo é uma tentação para levar essas pessoas, no caso nós, não é, a duvidar de Deus. E por isso é um tempo de sacudidura também. Então, noutra citação do Espírito de Profecia, no Grande Conflito, diz o seguinte: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, a nossa vida deve passar por exame. Ellen White diz que é um exame minucioso, como se não houvesse mais ninguém no universo para examinar. Então, o facto de Ellen White dizer que em breve, ninguém sabe quão breve passará ela a obra do julgamento aos casos dos vivos, isto não significa necessariamente que nunca chegaria o momento em que saberíamos que o julgamento dos vivos teria começado. Com base nessa suposição, nós concluímos erradamente que nunca saberíamos quando o nosso nome estaria sendo levado ao julgamento. Na verdade, isto foi uma crença, não é? Que nos acompanhou e que nos acompanha ainda hoje a muitos de nós, e a pessoa está sempre, podemos dizer, com o coração nas mãos, sempre
na expectativa. Será que o meu nome está a passar no julgamento? Será que eu estou a ser julgada? E, portanto, isto causa medo, aflição. Uma outra razão é por não termos entendido que o julgamento dos vivos é um processo que precede o veredito final. O veredito final que se encontra em Apocalipse 22:11. Efetivamente, o julgamento é um processo. Ou seja, eu posso já adiantar aqui que Deus vai santificando aspectos da nossa vida. Portanto, não acontece tudo de uma vez. E esse processo acontece na medida em que Deus, pela sua graça, pela intervenção do seu Espírito, vai nos dando consciência de coisas que estavam no nosso inconsciente. Mas já vamos ver mais à frente, vamos ver isso. E então, vamos aqui continuar. Em épocas passadas da nossa história denominacional, era comentado que quando Jesus chegasse ao seu nome, portanto ao nosso nome, ele o julgaria e declararia você salvo ou perdido. Somente quando as pragas caíssem, se tornaria evidente se você estava mesmo salvo ou perdido. Essa era uma visão terrível do juízo. No entanto, muitos de nós ainda lembramos dessa interpretação sendo pregada nos nossos púlpitos. Pode-se entender facilmente como é que tal visão poderia fazer do juízo uma doutrina impopular, tendo produzido diversas gerações apavoradas com as ações de Deus relacionadas ao mesmo. Como podemos ver agora, fica evidente que ninguém, a não ser o nosso inimigo, poderia ter sido responsável por tal distorção da verdade. Um outro motivo porque os adventistas do sétimo dia têm vivido com medo do julgamento. E é por termos acreditado que o julgamento remove a nossa certeza da salvação em Cristo. Este é um outro engano do inimigo que tem causado medo entre o povo de Deus. Durante o julgamento dos vivos, o cristão não perde absolutamente a certeza da sua salvação, nem é diminuída a eficácia da cruz. Jesus continua sendo o nosso substituto, o nosso mediador e advogado diante do Pai e continua pleiteando o seu sangue em nosso favor. Portanto, não temos que pôr isso em causa por estarmos a passar pelo julgamento. Conforme, eu agora vou ler aqui uma citação do Espírito de Profecia que se encontra precisamente no livro Primeiros Escritos, no capítulo 64, que tem por título A Sacudidura. Conforme o Espírito Santo nos revela pensamentos e sentimentos errados que precisam ser purificados. Portanto, à medida que isto vai acontecendo, irmãos, o Espírito Santo nos vai mostrando. Porquê? Porque nós também desejamos e porque nós queremos realmente uma purificação. Aliás, isto faz-me lembrar, peço desculpa, aqui um texto das Escrituras que eu peço que todos possamos abrir e que se encontra na segunda epístola de João, perdão, de Pedro, segunda de Pedro, eu pensava que era segunda de Pedro, pronto, não estou a encontrar a passagem, mas que diz que todos os que têm esta esperança purificam-se a si mesmos. É João. Ora bem, vamos aqui ver em 1 de João, capítulo 3. Eu peço desculpa, não tenho a citação
aqui na minha mente agora. É 1 João 3:3. Muito obrigada, minha irmã. Exatamente, é isso mesmo. 1 João 3:3 diz que todo o que nele tem esta esperança, está a falar de quê? Da vinda de Jesus. Tudo o que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Portanto, nós que aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos deixar de fazer uma purificação e de desejar que Deus nos mostre onde é que o templo do Espírito Santo, onde é que ele ainda está sujo. E, portanto, na medida em que nós temos esse desejo, que é implantado por Deus, nós vamos pedindo a Deus que nos mostre onde é que existem coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus vai nos trazendo a nossa consciência, não é? Vai nos fazendo tomar consciência, melhor dito, ainda o que é que está errado em nós. Como já falámos aqui, muitas vezes são coisas que os outros já se aperceberam e nós ainda não. E, portanto, é exatamente isto que acontece aqui. Portanto, eu vou continuar a ler. Conforme o Espírito Santo nos revela pensamentos e sentimentos errados que precisam ser purificados, continuamos cobertos pela sua graça, até que tenhamos toda a luz necessária para compreender as questões envolvidas e tenhamos a oportunidade de confessar e de nos arrependermos para termos aqueles pecados apagados. Se uma pessoa escolhe ser rebelde, recusando-se a renunciar às suas atitudes, pensamentos e sentimentos, inclinações e impulsos não cristãos, essa luta intensa pode fazer com que alguns abandonem a fé, conforme está descrito no capítulo que eu referi há pouco de Primeiros Escritos. E, portanto, quando entregamos completamente a vida a Jesus e estamos vivendo de acordo com toda a luz que recebemos e compreendemos, podemos ter a certeza da vida eterna. 1 João 5,13. Somos julgados sempre de acordo com a luz que Deus fez brilhar em nosso caminho. Ao estarmos discutindo a doutrina do julgamento dos vivos, não estamos abordando a questão da salvação, ou seja, justificação, que nos prepara para estarmos entre os justos ressuscitados, mas sim estamos falando sobre uma experiência muito mais profunda de purificação necessária para que consigamos atravessar o tempo da angústia sem um intercessor. E eu gostava de fazer aqui uma ressalva, é que eu já inclusivamente fui interceptada por um pastor a quem alguém me acusou de não acreditar que nós somos salvos, se haveria algum tempo da nossa vida em que nós não precisássemos de Cristo para ser salvos. E eu não estava a perceber. Eu disse, mas não é isso que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia nos diz é que Jesus, que é o único através do qual nós podemos ser salvos. E então esse pastor esclareceu que tinham-me acusado diante da liderança, não é? De que eu dizia que nós iríamos um dia ter que estar perante Deus sem intercessor. E eu disse, mas isso é o que o grande conflito afirma. Teremos que estar diante de Deus sem intercessor. Isto não quer dizer que nós sejamos salvos por outro que não seja Jesus Cristo. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que vai chegar uma altura em que os vivos ainda estarão na terra e Jesus Cristo já deixou o lugar santíssimo e já deixou o seu sangue estar disponível para o apagamento dos nossos pecados. Agora, também a Bíblia nos diz que nessa altura
os justos na terra estarão cheios do Espírito Santo. Enquanto que o Espírito Santo se está retirando daqueles que rejeitam os seus apelos para o arrependimento, os outros, os justos, em contrapartida, estão a fazer o trabalho inverso, ou seja, estão a encher-se do Espírito Santo na medida em que se esvaziam da justiça própria. E, portanto, pessoas cheias do Espírito Santo, elas já estão salvas. Cristo já habita nelas. E, portanto, há aqui, irmãos, houve ali um momento um bocadinho tenso. O pastor não vê as coisas da mesma forma que eu, pois temos pena, mas realmente isto tem que ficar muito claro, porque nós não podemos fugir daquilo que está escrito. Agora, temos é que entender o que é que Deus nos quer dizer. Ok? Pronto, continuando. Precisamos reconhecer que o poder do pecado é proporcional aos enganos e às mentiras que ainda acreditamos a respeito de Deus, de nós mesmos e de outros. Isto é importante o que está aqui. Precisamos reconhecer que o poder do pecado é proporcional aos enganos e às mentiras que ainda acreditamos. E eu percebo que temos acreditado sem querer em muitas mentiras de Satanás. Muitas. E isso precisa de ser desmistificado. Por isso é que nós já lemos uma citação nos estudos passados em que Ellen White diz que teremos que enfrentar uma tempestade de oposição e ira. Por quê oposição e ira? Precisamente porque o inimigo fica irado quando nós o desmascaramos, quando nós começamos a detectar as suas mentiras, os seus enganos, e começamos a fugir-lhe do controle e a compreender, a ter uma compreensão do bem. Ou seja, a árvore que estava no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o homem pecou, ele apenas ficou com o conhecimento do mal. E Satanás nos tem conseguido roubar, porque ele é um ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. E entre outras coisas que ele veio roubar, foi roubar-nos o conhecimento do bem, o conhecimento de Deus, do caráter de Deus. Estão aqui a colocar que esse é o momento em que a porta da graça se fechará. Ou seja, por que é que ela se fecha? Primeiro, irmãos, é importante compreendermos que ela se fecha porque todos já fizeram a sua decisão. Todos. Deus é bom e não julga ninguém. Portanto, todas as pessoas que vão passar pelo julgamento, elas saberão primeiro que o julgamento está a decorrer. Elas foram alertadas, elas foram esclarecidas, houve orações de intercessão por elas, houve apelos, súplicas de amigos, de familiares, de irmãos de igreja. E essas pessoas no seu interior tomaram a decisão. Quando todos tiverem tomado a sua decisão ou a favor ou contra, nessa altura já não há mais por que continuar a viver. Não é verdade? E então o que é que Jesus faz? Todos os casos já estão decididos, não é decididos por Deus, irmãos, é decididos por nós. Porque nós é que fazemos as escolhas. Nós é que fazemos as escolhas, irmãos. Deus, por vontade dele, por escolha dele, ele salvaria todos.
Mas Deus não seria justo em levar para o céu, para a sua companhia, pessoas que não querem a sua companhia. Pessoas que não têm prazer em estar com ele. Então, para essas pessoas, o céu seria um inferno. E o nosso Deus é um Deus de amor. Ele não obriga ninguém a viver na presença dele. Então, por isso, todos terão que fazer a sua escolha. E digo-vos, irmãos, neste momento, nós precisamos, quem sabe não agora, mas num outro momento, nós precisamos saber, uma vez que Cristo já fez tudo por nós, o que é que nos compete a nós fazer para podermos ter um caráter que reflita o caráter de Jesus. Nós precisamos saber quais são as ferramentas que Deus já nos deu, irmãos, Deus já nos deu, nós já as temos, para poder precisamente passar para outro patamar, para outro nível, para outra dimensão, ou seja, da carnal para a espiritual. Nós precisamos saber isto. Não vamos falar nisto hoje, mas quem sabe numa primeira oportunidade nós trabalharemos este assunto. Acham que é importante? Pois eu penso que sim, não é? Ok, então vamos avançar. O ponto-chave a ser lembrado é que tudo o que está armazenado na nossa mente, decisões e experiências passadas ou mesmo tendências pecaminosas, hereditárias que ainda requeiram o sangue purificador de Jesus, portanto, tudo o que está armazenado na nossa mente, quer seja no consciente, quer seja no subconsciente ou até no inconsciente, tudo isso precisa ser revisto e deixado de lado antes que Jesus encerre a sua obra de intercessão por nós no santuário acima. E nós pensamos que temos consciência de todas as coisas, mas não temos, irmãos. E é isso que Deus precisa fazer. Por quê? Porque o que está registado no livro de cada um de nós é o caráter. E o caráter, como já vimos, é composto de pensamentos e sentimentos que levam a ações. Então, se o que temos no céu é apenas o registro, a transferência do que está aqui, para Cristo apagar o que está lá, tem que ser também apagado o que está aqui, certo? Porque o que está lá é um reflexo do que está aqui. Então, para Deus poder apagar isto, eu tenho primeiro que tomar consciência disso, para poder depois confessar e pedir a Deus que tire e que apague isto da minha mente, ou seja, apague não só dos registros do céu, mas também da minha mente. Porque é um espaço que ainda está ocupado pelo mal. Percebem? E precisa de ser feita uma limpeza, uma purificação. Não é por acaso que existe um santuário no céu, mas nós também somos santuário. Ou seja, se é necessário uma purificação do santuário no céu, naturalmente é necessária uma purificação do santuário de Deus na terra. E isto tem que ficar muito bem compreendido, porque nós agimos em função da compreensão que nós temos. E eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Provérbios. Eu peço desculpa se nós já passamos por aqui, porque como eu tenho vários estudos, às vezes não sei se já falei neste grupo. Mas então, em Provérbios, no capítulo 2, vejam como é importantíssimo isto. Vamos ler o versículo 3
4 e 5. E diz o seguinte: se clamares por discernimento, quem é que vai clamar por discernimento? Nós. Portanto, é uma atitude nossa, ok? Se clamares por discernimento e por entendimento, alçares a tua voz, se o buscares como a prata. Irmãos, a riqueza que nós temos que buscar é isto: o entendimento. Não é as casas, não são os carros, não são as terras, não. Então aqui nos diz, se o buscares como a prata e o procurares como a tesouros escondidos, portanto isto exige trabalho, isto exige esforço, isto exige perseverança. Estão a perceber? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aqui está o conhecimento do bem. Quando é que nós vamos chegar ao conhecimento do bem? Quando clamarmos, quando alçarmos a voz, quando o procurarmos como a tesouros escondidos. E depois no 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, procedem o conhecimento e o entendimento. Então, meus irmãos, se nós valorizamos, se nós damos valor àquilo que Cristo fez por nós, se nós valorizamos de todo o coração, mais do que carros, mais do que ouro, mais do que euros, mais do que tudo, então nós vamos buscar, vamos organizar a nossa vida de maneira a buscar esse conhecimento. E Deus vai reconhecer esse facto fazendo o quê? Trazendo-nos esse conhecimento e levando-nos a um estado em que nós compreenderemos todas as coisas, escaparemos às mentiras e aos enganos de Satanás e conseguiremos fazer o quê? Conseguiremos, então, colocar a nossa vida em plena harmonia com a vontade do Senhor. E Cristo habita em nós, como diz a Bíblia. Quem tem o Filho tem a vida. Não temos que temer o julgamento. Vai doer, às vezes vai doer, porque muitas vezes nós temos uma noção de nós mesmos. E quando Deus nos mostra, olha que ainda tens aqui este aspecto, aquilo dói. Porque nós já não queríamos ser assim. Nós já não queríamos ter esta percepção da realidade. Mas é ao mesmo tempo, apesar de doer, é uma oportunidade que Deus nos está a dar de tirar a infecção. Por vezes há infecções que estão na superfície, não é? Mas outras que estão profundas, como é o caso de abscessos, não é? De frúnculos, estão lá dentro. Eles fazem doer, mas eles têm que ser tirados. E quando o Senhor nos mostra, apesar de doer, é a oportunidade de nós confessarmos e dizermos realmente, Senhor, eu não tinha ainda tomado consciência de que realmente eu sou assim. Mas uma vez que eu agora reconheço, eu peço perdão e peço ao Senhor que me purifique, que me dê o seu Espírito, que é o poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal. Amém. Amém. Então, vamos lá. Tudo o que é imperfeito em nós terá sido visto por nós, porque Deus já tinha visto. Terá sido visto e deixado de lado. Esse deixado de lado é uma atitude nossa. Qual é a função de Deus? É mostrar. Qual é a nossa parte? É deixar. É deixar. Todo o que confessa e deixa alcança misericórdia.
nas meditações matinais, olhando para o alto, diz o seguinte: aqueles que se mantêm firmes na fé até o fim sairão da fornalha da prova como ouro fino purificado 7 vezes. E é curioso que no livro de Levítico, e nós podemos ir lá ao livro de Levítico, onde fala precisamente do dia da expiação, ou seja, do dia do juízo, é o que nós estamos a trabalhar, é a questão do juízo. Em Levítico, no capítulo 16, capítulo 16, vamos ler o versículo, devíamos ler aqui vários versículos, mas vamos ler o versículo 18 e 19, e diz o seguinte: então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação pelo altar. Portanto, aqui Deus está a fazer expiação pelos vários móveis do santuário. O santuário tem que ser completamente purificado. Por quê? Porque o nosso pecado, o registro do nosso pecado está lá. E, portanto, se está lá, está contaminando, ok? Então, diz, então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação pelo altar. Tomará o sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E do sangue espargirá com o dedo 7 vezes. 7 vezes sobre o altar, purificando-o e santificando-o das imundícias dos filhos de Israel. Então isto é uma faxina 100%. É ou não? Exatamente. É uma limpeza profunda. Não basta uma vez, irmãos. 7 vezes, 7 vezes o Senhor purifica, tira tudo, tudo, tudo. Mas para Ele tirar tudo lá, Ele tem que tirar tudo aqui. Ou melhor, não é Ele tem que tirar, eu tenho que colaborar com Deus no sentido de deixar tudo aquilo que contamina o templo da alma. Para uns pode ser a vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. Uns têm vaidade no vestir, os outros têm vaidade nas casas, nos carros, nos dons, na inteligência, nas capacidades. Os outros têm vaidade, enfim, de tantas coisas. Então, para uns pode ser a vaidade, irmãos. Para outros pode ser a teimosia. Há pessoas que são extremamente teimosas. Para outros pode ser o orgulho. Para outros pode ser tudo isto. Para outros pode ser a justiça própria. Para outros pode ser a inclinação para não ser verdadeiros. Etc, etc. Então estão a ver, irmãos, que nós precisamos tomar consciência do que é que realmente temos ainda em nós que não é parecido com Jesus. E já agora que estamos em Levítico 16, vamos ler o versículo 29 e o 30. Também isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrinem entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós. Portanto, agora já não está a falar da purificação do santuário celeste, mas está a falar de quem? De quê? De nós, do santuário terrestre, não é? E então diz, para purificar-vos. Estão a ver aqui as duas coisas, as duas purificações? Para purificar-vos de todos. Irmãos, é de todos. Os vossos pecados sereis purificados perante o Senhor.
Portanto, a doutrina herética que diz que vamos pecar até à vinda de Jesus é uma doutrina vinda diretamente do trono de Satanás. E eu não receio de dizer isto. Por quê? Porque se Jesus vem e nós ainda temos um pecado, o que é que acontece? Somos fulminados. Completamente. Nunca poderemos estar na presença de Deus sem sermos consumidos. E pior do que isto, estamos a demonstrar que Satanás tinha razão. E mais, o universo inteiro acabou por ver que, afinal de contas, a graça de Deus não tem grande poder relativamente ao poder do pecado. Quem é que quereria viver eternamente com um Deus que é menos poderoso que Satanás? Irmãos, isto é muito sério. É claro que para aceitarmos isto é pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu volto a citar a Mensagens Escolhidas, o volume 3, salvo erro é o volume 3, página 360, que diz: aquele que não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele o pode livrar de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino dos céus. Então, é importante que nós desenvolvamos a fé, alimentemos a fé. Como? Não é certamente com jogos de futebol, não é com a televisão, não é com jogos de computador, não é com, enfim, conversas impróprias, não é com isso. Como é que se alimenta a fé? Com a palavra de Deus, com o espírito de profecia, não é verdade? Com conversas que nos levem para mais perto de Cristo. Então, vamos continuar. Se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito não cessa, até que a alma esteja conforme a sua imagem. Amém. É o texto preferido da Ellen, da Alice, perdão. E realmente é assim. Então, há um outro motivo pelo qual muitos adventistas têm medo do juízo. E é porque não acharmos que estamos individualmente passando por essa experiência e acreditamos que ninguém mais pode estar passando pelo processo do julgamento. Então, vamos trabalhar aqui este aspecto. Muitos adventistas do sétimo dia têm compartilhado connosco que Deus está trazendo à sua memória pecados do passado. Não sei se já aconteceu convosco. De vez em quando vem à nossa mente aquela coisa feia que a gente fez, que a gente disse, que nós pensamos, que nós... Enfim, o Espírito de Deus tem-los feito perceber que os seus fracassos atuais estão relacionados com escolhas erradas e pecados cometidos no passado. Tais pecados precisam ser revistos, confessados e cobertos pelo sangue de Jesus. Ao aprenderem a cooperar com Deus nesse trabalho de autoexame, eles não mais ficam amedrontados pela obra de Jesus em suas vidas e estarão-se preparando para o momento quando Jesus cessar a sua intercessão no lugar santíssimo do santuário celestial, quando não mais haverá o sangue para cobrir-lhes os pecados. Eu diria para apagar-lhes os pecados. Porque é o sangue de Jesus que apaga os nossos pecados. Uma outra pergunta, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, se quer colocar alguma questão. A Graça está ali atenta, eu não vejo as caras todas.
Pronto. Se alguém quiser fazer uma intervenção, é questão de sinalizar, está bem? Uma outra pergunta. Por que é que alguns crentes reconhecerão o tempo quando Jesus estiver analisando os seus nomes e outros não reconhecerão? Acham que isto é importante? É. Alguns reconhecem, outros não. A pergunta é porquê? Aqueles que estão reconhecendo esse tempo estão atendendo à admoestação de Jesus registada em Marcos e em Apocalipse. E o que é que diz Marcos 13:33? Diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Qual tempo? Agora vou fazer uma pausa. Eu queria mesmo ouvir-vos. Qual tempo é que está aqui Marcos a falar? Em que começa o julgamento dos vivos? Em que começa o julgamento dos vivos, exatamente. Não está a falar do dia da vinda de Jesus. Porque aí ninguém precisa vigiar, porque vai ser tão evidente, toda a gente vai ver, e então os sinais que antecedem a vinda de Jesus, lembram-se quais são os sinais que antecedem a vinda de Jesus? Um grande terremoto, sinais no sol, na lua e nas estrelas, os rios começam a correr para trás, o mar começa a lançar pedras para a terra, muitas coisas vão acontecer, ninguém precisa que ninguém lhe diga, não é verdade? Agora, qual é o tempo em que precisamos, como diz aqui, vigiar e orar? Porque não sabemos quando chegará o tempo. O tempo em que o nosso nome estará passando. E isto é importante, reparem o que diz Marcos 13:35-37. Vigiai, pois, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Isto faz-me lembrar a passagem de Mateus 24:37-39, que é o próprio Jesus que diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lembram-se? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, não estavam a perceber o que é que estava a acontecer, até que eles não vigiaram. Até que quê? Temos dois momentos, até que, já repararam, em Mateus 24, de 37-39, nós temos dois momentos, que diz lá, até que, então, um primeiro momento, até que, um segundo momento. Vamos lá abrir as nossas Bíblias. Vamos ver se nós descobrimos quais são os dois momentos. Já descobriram? Até que Noé entrou na arca. Muito bem, este é o primeiro momento. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, etc. Até ao momento em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam, pois não? É o que diz aqui. Noé entrou na arca, eles não estavam atentos, eles estavam muito ocupados com os seus negócios, com as suas festas, com os seus casamentos, com os seus, enfim, com as suas compras, com as suas vendas, com as suas roupas, enfim, com as suas, os seus afazeres. Não perceberam que Noé entrou na arca. E o que é que aconteceu? A porta se fechou. Quando Noé entrou na arca, a porta se fechou.
Mas não veio o dilúvio logo, pois não? Até que veio o dilúvio, que os levou a todos. Então, meus queridos, temos aqui dois momentos. Até que Noé entrou, mas os justos já estavam salvos ou não estavam? Sim. Mas eles sabiam que estavam salvos? Não. Salvos de quê? Se o dilúvio ainda não tinha vindo. Mas eles já estavam. E os ímpios já estavam perdidos ou não estavam? E sabiam que estavam perdidos? Não. Não. Portanto, quando Jesus diz vigiai e orai, é para nós darmos conta de quando é que, entre aspas, Noé entra na arca. Estão a perceber? Ou seja, quando se aproxima o fechamento da porta da graça. Quando o nosso nome esteja a ser passado. Não é para assustar, mas nós precisamos vigiar, porque se estivermos a dormir, nós perceberemos isso? Não. Então em Apocalipse 3:3 diz: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Não está a falar, mais uma vez repito, não está a falar da vinda de Jesus. Está a falar desse momento. Estes textos dizem que se não vigiarmos, não saberemos. Mas o que é que acontece com aqueles que vigiam? Os seus corações estarão abertos para a obra que Jesus está realizando no lugar santíssimo. No livro O Grande Conflito, estes textos são citados em conexão com o julgamento dos vivos e o fechamento da porta da graça. Aqueles que estão atentos e se preparando para o encerramento do tempo da graça, estarão capacitados a cooperar com Jesus nessa obra de purificação. E então estarão entre aqueles que lavaram os seus mantos de caráter no sangue do Cordeiro. Estarão preparados para encontrar o Rei da Glória por causa da efetividade da expiação final. No Grande Conflito, diz-nos o seguinte: quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Silenciosamente. Olhem aqui. Despercebida como o ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Que momento é este? O fechamento da porta de Noé. Exatamente. E eles não sabiam. Exatamente. E, portanto, gostava de salientar aqui alguma coisa. Quando nós dizemos, mas nós não precisamos fazer nada, é Deus que vai fazer por nós. Temos dois extremos. Uns acreditam que eles é que têm que conseguir a salvação, não é? Têm que se esforçar, têm que lutar contra os seus defeitos de caráter e vão realmente conseguir, pessoas com um temperamento forte, e vão vencer. Outros, em oposto, acreditam que não precisam fazer nada, Cristo vai fazer tudo por eles. Pois, quando fizermos esse estudo que eu vos falo, sobre as ferramentas que Deus nos dá, irmãos, nós vamos ver textos interessantíssimos do Espírito de Profecia e compreenderemos que não é nem um extremo, nem o outro. Iremos passar por textos do Espírito de Profecia que provavelmente nunca lemos e nunca nem ouvimos falar. Mas Deus vai nos dar a graça de entender como é que isto funciona. Quem sabe faremos isso no final deste capítulo. Amém.
Vamos então avançar. Pergunta número 5. Qual é a condição do coração humano que precisa ser purificada? Jeremias 17:9 diz-nos o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Acham que somos nós que o conhecemos? Não. É o próprio Deus. Por isso precisamos dele para nos mostrar. Então, no comentário bíblico adventista do volume 5 diz: o trabalho de restauração nunca pode ser concluído a não ser que as raízes do mal sejam totalmente arrancadas. Porque, irmãos, nós podemos cortar os frutos, não é? Aparece agora um fruto de vaidade, nós cortamos. Mais um de teimosia, nós cortamos. Mais um de orgulho, nós cortamos. Mas enquanto estiver lá a raiz, ela vai sempre produzir fruto. E vai ser um trabalho em glória, não é? Se nós nos detivermos a cortar os frutos e não a arrancar a raiz. Então, os rebentos vêm sendo continuamente podados, porém a raiz da amargura tem sido deixada para brotar e contaminar a muitos. É necessário alcançar o mal oculto em sua profundidade. Os sentidos morais precisam ser julgados e julgados novamente à luz da presença divina. A vida diária testificará se o trabalho é ou não genuíno. Esta é a razão pela qual o Espírito Santo precisa iluminar o nosso coração e a nossa mente, a fim de nos revelar em quais pontos não somos semelhantes a Jesus, em quais pontos não estamos de acordo com os princípios e o espírito da lei. Irmãos, ele precisa nos mostrar, mas ele vai tirar isso, vai escolher por nós, vai decidir por nós. Abram as vossas Bíblias no Salmo 110. Salmo 110. Eu vou ler na minha tradução, na minha Bíblia. Vamos ler aqui algum texto, um texto muito interessante. Já todos abriram, certo? Salmo 110. Vamos ler o versículo 3. E diz assim: o teu povo apresentar-se-á. Obrigado? Não. Voluntariamente. Então aqui temos a nossa vontade, a nossa escolha é voluntariamente, ou seja, Deus nos mostrou onde é que o templo da alma estava sujo e nós voluntariamente escolhemos entregar. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder. Qual é o dia do poder? É o dia do poder do Espírito Santo para lavarmos as nossas vestes. É hoje. Então diz: apresentar-se-á no dia do teu poder em trajes santos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Estão a perceber, irmãos? Portanto, é alguma coisa que eu tenho participação. A parte de Deus foi mostrar-me, a minha parte é voluntariamente confessar e abandonar. Podeis estar a perguntar, então, mas e nós temos poder para isso? Claro. Deus já nos deu o livre-arbítrio. Ou será que nós dizemos de boca que queremos deixar, mas gostamos tanto daquilo, tanto que nos agarramos? Irmãos, tem que haver uma tomada de decisão. Lembram-se do Daniel, capítulo 1, versículo 8? E Daniel assentou no seu
coração não se contaminar. Ele decidiu, ele escolheu, ele exerceu uma coisa que Deus já nos deu. E o que é que ele já nos deu? A força de vontade. A nós compete exercitá-la. A nós. Isso encontra-se no Caminho a Cristo, no capítulo 5. Mas já estou a dar aqui umas dicas para depois fazermos esse estudo. Ok, então vamos lá. Davi fala sobre erros ocultos. No Salmo 19, versículo 12, ele diz: quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. O que é que ele está a dizer? É que é Deus que nos vai mostrar, que nos vai revelar, para que eu possa voluntariamente decidir abandonar. Em Hebreus 12:15, somos avisados sobre amargas raízes que são a causa de tantos problemas em nossos relacionamentos com as pessoas. Jesus deseja nos revelar esses pontos e depois nos libertar de todos os erros e falhas. No livro Testemunhos para Ministros, no capítulo 17, página 467.1, diz assim: a copa foi cortada, mas as raízes nunca foram desarraigadas. E elas ainda dão o seu fruto profano para envenenar o juízo, perverter a percepção e cegar o entendimento daqueles com quem nos relacionais com relação à mensagem e aos mensageiros. Quando, pela confissão completa, destruirdes as raízes da amargura, vereis a luz de Deus. Sem esse trabalho completo, nunca purificareis as vossas almas. Então, o que é que precisa acontecer? O arrancar da raiz. Uma confissão verdadeira. Como é que isso acontece? Nós conseguimos produzir essa confissão? Somente pelo Espírito Santo. Muito bem, pelo Espírito Santo. Vamos lá novamente, nós já lemos isto, mas nunca é demais. Vamos ao livro de Zacarias. Zacarias, no capítulo 12, tem aqui uma promessa. Irmãos, nós somos participantes da natureza divina quando reclamamos as promessas. Nós podemos, irmãos, pegar na Bíblia, apontar com o nosso dedo e dizer a Deus: o Senhor prometeu, está aqui. Então o Senhor precisa cumprir, porque eu creio que o Senhor não mente. Então o que é que Deus diz? Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, a Igreja Adventista, derramarei o quê? O espírito de graça e de súplicas. Súplicas, irmãos, precisamos suplicar ao Senhor. E olharão para aquele a quem traspassaram. Quem é que nós traspassamos? Jesus Cristo. E o prantearão como quem pranteia por seu Filho único. E chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Irmãos, isto é um arrependimento corporativo, em grande escala. São muitas pessoas passando por isto. São muitas pessoas clamando a Deus que derrame sobre elas o seu espírito, que lhes dê o verdadeiro arrependimento. Em Atos dos Apóstolos diz que Deus fez Jesus, o exaltou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento. É Jesus que dá o arrependimento. Por isso, quando Jesus sair do lugar santíssimo,
quem é que mais vai poder arrepender-se? Ninguém, irmãos. Por isso agora é tempo de graça. É tempo de recebermos a graça de Deus, a graça de Cristo, que é o seu Espírito. E é esse Espírito que vai operar em nós um arrependimento verdadeiro. Mas nós precisamos clamar, pedi-lo, porque Deus está mais disposto a dar o seu Espírito aos seus filhos do que um pai a dar boas coisas. E nós precisamos reclamar esta promessa de Deus, dizer: o Senhor prometeu que derramaria sobre nós o Espírito de graça e de súplicas. Eu preciso disso, Senhor. Talvez nunca tivéssemos orado dessa forma, mas nós precisamos começar a clamar, porque nesse dia vai ser muito grande esse arrependimento. E digo-vos, irmãos, pela segunda vez, já disse isto aqui, pessoas individualmente estão passando por esse arrependimento, mas Deus espera um arrependimento corporativo, congregacional, e esse ainda não aconteceu. Esse ainda não aconteceu. Mas Deus ainda espera. Por isso é importante que nós também oremos para que Deus conceda o arrependimento verdadeiro aos nossos pastores. Clamemos por eles. Estamos quase a chegar ao fim. Pergunta número 6. Durante o processo de limpeza e purificação, será que Jesus se aproxima do seu povo que o busca? Uma boa pergunta. Vamos deixar que Malaquias responda. Malaquias diz assim: e de repente, Malaquias capítulo 3, verso 1 a 3 e depois o versículo 5. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Sabem que durante muitos anos eu pensei que isto era a vinda de Jesus, que acontecia assim de repente. Mas não é. Eu reconheço que eu estive errada durante muitos anos, mas Deus é bom e me trouxe a luz. Continua. E de repente virá ao seu templo o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Qual vinda? Está a falar da vinda dele nas nuvens do céu? E quem subsistirá quando ele aparecer? Será que é quando ele vier nas nuvens do céu? Olha o que o texto diz. Porque ele será como o fogo do ourives. Uau! E como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Quando ele vier, ele vai purificar alguém, irmãos? Não! Esse processo de purificação foi antes. Foi antes. E purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, a chegar-me-ei a vós para juízo. Irmãos, não resisto a ler aqui uma citação da meditação matinal Maranata. Podem registar meditação matinal Maranata de agosto, do dia 1. E dia 1 de agosto. Então diz o seguinte: quando ele vier, não nos há de purificar dos nossos pecados. Está a falar da vinda de Jesus. Não nos há de purificar dos nossos pecados. Remover de nós os defeitos que há no nosso caráter. Ou curar-nos das fraquezas do nosso gênio e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião, antes da vinda de Jesus. E continua: nenhuma obra se fará então por eles para lhes tirar os defeitos. Irmãos, quando Jesus vier, nenhuma obra será feita por nós para nos tirar os defeitos e dar-nos um caráter santo. Então o refinador, que é o Santo Espírito, não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação e para remover-lhes os pecados e a corrupção,
Tudo isto deve ser feito nestas horas de graça. É agora que esta obra deve ser feita por nós. Meus queridos, não vale a pena nós ouvirmos aquela mensagem, não é? Nós temos que dizer a verdade. E a verdade é muito bonita. A verdade é que a graça de Deus é muito mais poderosa do que o poder de Satanás para nos levar ao pecado. Amém. Crês tu isto? Disse Jesus. Crês tu isto? Quem crê vai permitir esta purificação. Então reparem que o texto diz que ele se assentará para purificar os filhos de Levi. Quando é que isto acontece? Na vinda de Jesus? Não, irmãos. Naquele tempo. Mas ele também diz, achegar-me-ei a vós para juízo. Então a nossa pergunta era, durante o processo de limpeza e purificação, será que Jesus se aproxima do seu povo que o busca? Claro que sim. Claro que se aproxima. Mais do que em qualquer outra altura. Por quê? Porque ele sabe que é um processo de fogo. É doloroso. É difícil. E ele tem compaixão de nós. Vamos ler aqui uma outra citação do Espírito de Profecia, mas eu tenho aqui várias passagens da Bíblia em que diz realmente como ele se aproxima de nós. Só para ver as horas, estamos mesmo a terminar. Nessa passagem é retratado um processo de refinamento e de purificação a ser realizado no coração dos homens pelo Senhor dos Exércitos. Está a referir-se a Malaquias. O processo é extremamente extenuante para a alma, porém é somente por meio dele que a escória pode ser removida. É necessário suportarmos provações, pois através delas somos trazidos para perto do nosso Pai Celestial, em obediência à sua vontade, a fim de que lhe rendamos uma oferta em justiça. O Mestre vê onde precisamos ser purificados para o seu reino celestial. Ele não nos deixará na fornalha até sermos completamente consumidos. Não, ele não nos vai deixar na fornalha até sermos consumidos. Como refinador e purificador de prata, ele contempla os seus filhos, observando o processo de purificação, até que possa discernir a sua imagem refletida em nós. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. O comentário bíblico continua. Mesmo que por vezes sintamos a chama da aflição acesa ao nosso redor e acharmos que estamos sendo totalmente consumidos, a bondade amorosa de Deus é tão grande para nós nesses momentos como quando estamos com o espírito livre e triunfantes nele. A fornalha serve para purificar e refinar, não para consumir e destruir. Deus, em sua providência, nos envia provas para nos purificar como aos filhos de Levi, a fim de que possamos oferecer a ele uma oferta em justiça. Qual é essa oferta? O nosso caráter. O nosso caráter. Jesus não está num local distante, afastado do seu povo, enquanto nos conduz pelo processo do julgamento. Ele não examina a nossa vida de forma secreta, para depois fazer um pronunciamento celestial sobre o nosso caso. Tudo isto em segredo. Não, irmãos. Jesus caminha passo a passo conosco na jornada. Vale lembrar que quando os registros celestiais são abertos e Jesus chega ao nosso nome, ele nos revela o que ali está escrito. A nós é dada a oportunidade, como dizíamos há pouco, de escolher se vamos entregar ou não a ele os nossos pecados e a nossa dessemelhança com ele, a fim de sermos purificados por seu sangue. Jesus não faz nada em sua obra de purificação no céu que não reflita
o que Ele também está fazendo na purificação da nossa vida aqui na Terra. Amém. Então já ficamos a saber, irmãos, que quando estamos a passar por provas, é um momento em que Deus está, podemos dizer, julgando, porque Ele está trazendo ao nosso conhecimento faltas e pecados e defeitos que ainda estavam encobertos aos nossos olhos, para que nós possamos perceber, uau, olha como eu estou a reagir. Não era assim que Jesus fazia. E tínhamos a oportunidade de entregar. Portanto, irmãos, Deus é um Deus bom, não é? É um Deus maravilhoso. Amém. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Eu queria acrescentar, amiga, um texto que eu encontrei aqui na Bíblia. Eu estava lendo a minha Bíblia hoje e eu achei que esse texto caiu perfeitamente com o que você ensinou. Levíticos capítulo 10, fala da experiência de Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, e chegaram diante do tabernáculo com um fogo estranho, e eles foram consumidos. Aí você vê como as coisas santas e sagradas de Deus, elas não podem ser levadas de qualquer maneira. Então, quando você ficou falando, eu fiquei pensando, muitas vezes é a nossa vida também que a gente leva até o altar de Deus. E a gente não pode trazer diante do altar de Deus fogo estranho, né? Senão nós também seremos destruídos, né? Juntamente com este fogo. Uhum. E logo abaixo, no versículo, acho que 3, fala assim: mostrarei a minha santidade para aqueles que chegarem perto de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Ao mesmo tempo que, aparentemente, ele apresentou-se como se fosse um Deus severo, né? Que, na verdade, eu não vejo esse texto como um severo, mas como um Deus que tem palavra e que é justo, né? Nas suas coisas sagradas. E aqui ele demonstra amor. Então, eu mostrarei a minha santidade. Exato. E essa santidade se encaixa perfeitamente com o caráter que ele quer colocar em nós. Exato. O que é a santidade na vida de um ser humano? É ter o caráter de Cristo, porque nós não temos. Nós perdemos por herança. E seria isso. Muito bem, Ellen. Muito bem, obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não havendo, vamos terminar com uma oração. Pode ser? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, muito obrigada por estes esclarecimentos, por esta luz que o Senhor tem trazido, que nos ajuda a compreender o propósito das dificuldades e das provas pelas quais nós passamos. Obrigada, Senhor, porque quando passamos por esses momentos difíceis, quando a fornalha parece muito quente, muito aquecida, o Senhor está mais perto de nós do que nunca. Obrigada, Amém. Pai, porque o Senhor deseja que cada um de nós reflita o seu caráter nesta terra. O Senhor tem poder para o fazer. Nós acreditamos, nós o amamos, ansiamos, Senhor, que isso aconteça na vida de cada um de nós. Dê-nos paciência para com aqueles que ainda não entenderam estas coisas. Clamamos, Senhor, pelos nossos líderes, pelos pastores, pelos colportores, pelos anciãos, os presidentes de uniões, de divisões, por toda a liderança da sua igreja, Pai. Suplicamos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor perdoe os seus pecados, que abra os olhos de todos nós, de todos eles, de todos nós, Pai, para que possamos ver a maravilhosa obra que o Senhor deseja realizar em nós. Conceda a todos nós, Pai, o verdadeiro arrependimento, aquele arrependimento do qual ninguém precisa arrepender-se.
que o Senhor nos dê o seu Espírito. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado.